Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, a partir dos versículos 26, do versículo 26 em diante. Gênesis 1, a partir do versículo 26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde que lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Vamos orar. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, queremos, ó Senhor, compreender mais da Tua Santa Palavra. Para isso, suplicamos a mediação e intervenção do Teu Santo Espírito em nós e entre nós. E também, ó Senhor, oramos na mediação de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a quem rendemos honra, glória, louvor, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, sem mais delongas, porque é a continuação do sermão de domingo passado, nós passamos agora então para o final da obra criativa de Deus, que finaliza a criação no sexto dia e o descanso no dia sétimo. Nós veremos então veremos três aspectos. O relato da criação da humanidade, a razão de ser da humanidade e o dia do descanso. Em primeiro lugar, meus irmãos, a criação da humanidade, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nós temos uma das expressões uma das mais difíceis de interpretação. Aliás, essa parte do capítulo de Gênesis é bem difícil, porque nós temos aqui essa expressão: façamos nossa e nossa. A pergunta que os estudiosos se dedicam é: por que o plural? Parece que é muito comum para nós hoje, mas não é tão simples assim ao longo da história, pelo menos. Há ou pelo menos já tiveram três linhas de interpretação desse texto. Em primeiro lugar, uma delas é sobre que Deus estaria falando aqui com os anjos. Deus está ali numa conversa celestial e então conclui e diz então: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A própria fala já desqualifica esse tipo de interpretação, porque senão nós seríamos também a imagem dos anjos, ou os anjos seriam a imagem de Deus. E isso não há nenhuma outra passagem na Bíblia que dê esse tipo de interpretação. Uma outra interpretação possível, ou crida por alguns,
é que aqui há uma autoexaltação. Deus mesmo está se exaltando. Deus Pai está se exaltando, e os estudiosos chamam esse plural de plural majestático, ou plural da plenitude, uma espécie de linguagem hebraica onde há uma autoexaltação. E a terceira e mais aceita interpretação, pelo menos entre os reformados, é que aqui está fazendo uma referência ou apontando para a própria Trindade. A Trindade está criando, eu sigo esse pensamento também, e conversando entre si, afirmam a criação à imagem de si mesmo. Nós vimos no começo de Gênesis que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, sobrevoa por toda a terra no momento da criação, e nós vimos em João 1, de 1 a 3, no domingo passado, na leitura da liturgia, que Jesus está na criação também, desde todo o tempo. Então nós percebemos que a Trindade participa de toda a criação, e nós estamos já entendendo que o homem e mulher foram feitos à imagem da Trindade, do Deus Todo-Poderoso. Duas palavras difíceis é imagem e semelhança. Talvez no português não dê tanta dificuldade, mas não é tão simples assim. Muitos seguiram com uma interpretação, especialmente nos pais da igreja, nos primeiros intérpretes, onde uma palavra era usada para a imagem e outra para a semelhança, e elas são absolutamente distintas, e Deus estaria ali falando duas coisas totalmente distintas e complementares. Mas esse pensamento foi sendo deixado de lado desde a Reforma, mais ou menos, ou antes um pouco da Reforma. Os estudiosos já não entendiam assim, porque você acha em outras porções do Antigo Testamento essas mesmas palavras de forma cruzada, dando a entender que elas são sinônimas. A ideia então aqui é que a imagem e semelhança de Deus, do Deus Trino, aponta para o fato da humanidade ser uma representação de Deus no mundo. A humanidade, então, por ser imagem e semelhança de Deus, reflete a glória dele em todo o mundo. Nós vimos isso um pouco no Salmo 19 que lemos aqui. Paulo, falando aos Coríntios, na sua segunda carta, ele vai dizer que a humanidade, todos nós, povo de Deus, somos embaixadores de Deus, e nós vamos ver ainda nesse texto que o Senhor manda que a humanidade ocupe toda a terra. Então, muito provavelmente, imagem e semelhança seja relacionado a isso, e afinal de contas, meus irmãos, a humanidade compartilha ou recebe alguns atributos de Deus, atributos esses que são transmissíveis. Deus tem atributos que não são transmissíveis e outros que sim. Por exemplo, como a vida, personalidade, verdade, sabedoria, amor, santidade, justiça e alguns outros que nós podemos identificar na palavra de Deus. E por conta desses atributos que são recebidos à luz da imagem e semelhança, é que nós temos capacidade de comunhão espiritual com Deus. Porque somos imagem e semelhança com Deus, podemos nos relacionar pessoalmente com o Senhor, e o adorá-lo, e o entendê-lo, e dialogarmos com o Senhor, coisa que todo o restante da criação não consegue mais. Por exemplo, Deus é o Criador. Vimos isso abundantemente no domingo passado. Deus é o Criador da vida. Agora, homem e mulher geram outro ser humano. Numa expressão ou num sentido estrito, nós podemos dizer que homem e mulher estão gerando vida. É claro que eles não fazem isso um sem o outro, não dá para um sozinho gerar vida, e também não há uma criatio ex nihilo, não há uma criação a partir do nada. Esse não é uma coisa que o ser humano consegue fazer. Mas de alguma forma, quando homem e mulher geram uma criança, eles estão mostrando, isso naturalmente aponta para Deus, o Deus Criador, o Deus doador de toda a vida. Então, por exemplo, criar é uma condição que nós temos porque somos imagem e semelhança de Deus.
Um pequeno parênteses: Deus não tem características de homem e de mulher, como alguns entendem ou afirmam, não é? Deus é homem, Deus é mulher, então essa questão de gênero é uma coisa sexista. Isso não é assim. Homens e mulheres é que têm características de Deus, e isso é totalmente diferente. Isso já nos ajuda a entender, meus irmãos, que o valor humano, conforme diz o comentarista ou os comentaristas de Life, que é uma versão de estudos, diz assim: o valor humano não é baseado em posses, conquistas, atratividade física ou aclamação pública. E aí poderia se dar outras tantas características, mas o valor humano baseia-se em ser feito à imagem de Deus. É isso que a teologia chama de imago Dei, uma expressão também em latim. Meus irmãos, nós precisamos entender que se tem alguma coisa que você deva ter expectativa, esperança e gratidão, é porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você não precisa sofrer ou se deprimir porque alguém te acha inferior, porque alguém te acha feio, porque alguém te acha qualquer coisa que tenha descrédito sobre você mesmo, porque você é imagem e semelhança de Deus, e isso não precisa ser crente para isso. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, então não deveria pôr as suas expectativas sobre outro valor qualquer. E aí eu faço ainda duas observações. Em primeiro lugar, nivelar a importância de animais e plantas com a humanidade ou é falta de conhecimento bíblico, ou é falta de uma compreensão melhor da imago Dei, da imagem e semelhança de Deus. Humanizar bichos é desconsiderar a hierarquia que Deus mesmo criou. Pela santa providência de Deus, estávamos vindo para cá e no caminho passamos por um casal, a mulher à frente e provavelmente o marido um pouco mais para trás, e eu vendo isso no semáforo, a mulher com um carrinho que me deu a ideia de que seria um triciclozinho com suporte para a mãe empurrar, vazio. Logo me vem à mente que a criança estaria nos braços do pai. Eu olho para o pai e não vi criança no colo. Eu falei, uai, mas será que a criança está correndo? E o sinal demorou um pouco mais. E eu falei, essa criança vai aparecer. E eis que aparece um pincher. Meus irmãos, eu tenho cachorro. Muitos aqui têm bichos e nós gostamos dele. E o Senhor já disse, e nós vimos isso no domingo passado, que a criação é boa. Então entenda, eu não estou desdizendo o que eu disse no domingo passado, mas o que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos nivelando, ou a sociedade está nivelando a criação, o restante todo da criação com a humanidade. Os bichos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não dá para aceitar esse conceito bem recente de filhos de pais de pets. Isso é uma coisa que você não pode aceitar isso, por mais bonitinho que isso pareça. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, os bichos não. Eles são criaturas de Deus, os quais nós achamos bons, sem sombra de dúvida, aos quais podemos nos afeiçoar, podemos nutrir sentimentos bons. Nós gostamos demais do nosso cachorrinho lá em casa, o Scott, mas isso não o torna igual a nós. E por isso, uma segunda observação que eu faço, que é um conceito já um pouco mais antigo, que é a teoria da evolução, estabelecida então, ou identificada por Darwin, não é? A evolução humana, a partir de um ancestral comum aos chimpanzés e gorilas, que viveu há centenas de milhares ou alguns milhões de anos. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que isso é apenas uma teoria e não um fato. Há muitos jovens, inclusive adultos também, acreditando na evolução como fato. E o próprio nome desse assunto é teoria da evolução, porque não está provado. E é claro que nunca será, porque nós não somos imagem e semelhança de chimpanzés. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso, meus irmãos, é algo tão relevante para nós, povo de Deus. Nós não poderíamos sequer nos afeiçoarmos a ideias como essas, porque nós estamos
de alguma forma desprezando ou diminuindo o nosso próprio Deus, que nos fez imagem e semelhança deles. É maravilhoso observar no Salmo 8, por exemplo, versículo 5, que diz que a humanidade é a coroa da criação, é o topo da criação, é o máximo da criação de Deus ali, para o aspecto que Deus demonstra nas suas escrituras. E por isso não podemos aceitar de forma alguma, meus irmãos, o desnivelar dessa característica que só nós temos, que é sermos a imagem e semelhança de Deus. E uma outra expressão ainda nesse versículo 26 é que a respeito do homem e da mulher é dado domínio sobre animais. Aqui nessa expressão, inclusive nesse versículo, não aparece animais selváticos. Alguns chegam a acreditar que, não, por isso que eles são tão rebeldes, porque o homem não consegue dominá-los, mas não é essa a ideia. Provavelmente Moisés, como acreditamos que seja o autor desse livro, simplesmente estava fazendo um resumo e ali estão incluídos todos os animais. Agora, esse domínio, meus irmãos, que a humanidade tem, ela também aponta como uma consequência de sermos imagem e semelhança de Deus. Veja, a vice-regência, como é uma expressão usada na teologia, a vice-regência no domínio da criação é algo que só nós temos, nós que somos imagem e semelhança de Deus. Bicho não governa outro bicho, bicho não governa planta. Não é essa outra relação. O domínio sobre toda a criação é dado exclusivamente à humanidade, homem e mulher. E nós deveríamos também levar isso muito a sério. É claro que essa hierarquia é justamente essa. Nós dominamos porque o Senhor nos deu autoridade para dominar a criação, e domínio aqui não é usufruir de maneira irresponsável. Nós vamos ver isso nos sermões mais para frente. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. Porém, também não tem a ver com fazer mau uso da criação e, enfim, coisas dessa natureza. É um domínio debaixo do domínio do Senhor. Essa aliás, foi para isso uma das coisas que nós fomos criados. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos que tudo isso que nós estamos vendo até aqui no versículo 26 nos mostra que a humanidade, sim, foi feita superior ao restante da criação, feita à imagem e semelhança da Trindade, com a finalidade de reger a criação na dependência do Senhor. Podemos resumir assim o versículo 26. Mas aí temos então a criação um detalhamento um pouco maior da humanidade propriamente dita, dos versículos 27 a 31. Observe, porém, a título de introdução, que versículo 26 e 27 é uma narrativa sintetizada da criação da humanidade. Nós vamos ver um detalhamento maior no capítulo 2, onde o Senhor, então, vai demonstrar um pouco mais sobre a humanidade. Então, versículos 26 e 27 não é o todo, é apenas uma síntese. E vemos ali uma repetição que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, já temos no versículo 27 um detalhamento a mais. Homem e mulher os criou. Meus irmãos, as palavras usadas aqui, a literalidade seria macho e fêmea. Não tem dificuldade para entender esse texto, não tem nenhuma dificuldade teológica para entender, não tem nenhuma complexidade dada por Deus nessas duas palavras. É literalmente homem e mulher. Por isso não dá para aceitar as ideias pós-modernas dos nossos tempos de uma diversidade tão grande sobre essas duas possibilidades. Impossível.
nós temos, meus irmãos, que macho e fêmea foi uma intenção do Senhor para a humanidade. E aqui a palavra que aparece no hebraico é Adam, que é a mesma para o nome de Adão, porém nesse contexto está falando de humanidade. Então veja, nós estamos vendo aqui que Deus criou a humanidade e Ele qualifica a humanidade como homem e mulher literalmente. Há uma igualdade sem sombra de dúvida, uma igualdade espiritual, uma igualdade ontológica. Nós temos uma natureza comum, homens e mulheres, ambos somos imagem e semelhança de Deus, ambos portamos a imago de Deus, porém a sexualidade é distinta em duas apenas. Nós vemos isso na própria genética, não é? Homens XY e mulheres XX. O Senhor criou assim, embora nos dias modernos há uma noção de que sim, isso é verdade, mas só fisicamente, mas emocionalmente você pode fazer outra coisa, você pode desfazer o que Deus criou. Mas isso é uma distorção da criação do Senhor. E veja que no versículo 28, Deus abençoou a humanidade. A humanidade foi alvo da bênção de Deus, porém, essa bênção é associada a uma função. Versículo 28a vai nos mostrar, aliás, duas funções, nós vamos ver aqui, a própria multiplicação e a vice-regência mais detalhada. Deus criou sim o sexo, não é? Para a fecundidade, para multiplicarmos, para enchermos a terra. E mais uma vez, meus irmãos, eu fiquei pensando como esse texto tão lindo, tão antigo, está tão sendo massacrado nos dias de hoje. Porque entendo, meus irmãos, entendo com muita clareza e com muita tranquilidade, a opção que Deus deu foi a multiplicação. Não foi soma, muito menos subtração ou divisão. Deus mandou multiplicar. A ideia aqui é de ampla multiplicação, ampla fecundidade, traduzindo em palavras muito simples, ter muitos filhos. E esse texto continua verdade até ainda hoje. É claro, meus irmãos, que há um prazer intrínseco no sexo, e isso é um privilégio dado por Deus aos casais casados. É outra expressão que a gente tem que qualificar, não é? O sexo foi dado aos casais casados. Agora, a sexualidade não tem valor em si mesma sozinha. Veja, Deus não fez o sexo apenas para o nosso deleite, Ele fez com uma finalidade que foi a multiplicação, e nisso Ele deu prazer em tudo isso, porque senão seria algo extremamente chato, não é? Mas Deus sim deixou esse prazer no sexo para o casal. Só que nós vemos uma distorção disso, que é uma sociedade erotizada, justamente porque nós vemos hoje que foi desassociado o prazer do sexo com o propósito primário do sexo, que é a multiplicação. Então eu posso ficar apenas com prazer e não preciso sequer pensar na multiplicação. Como se isso fosse possível. E eu quero deixar aqui, meus irmãos, eu pensei muito, porque esse é um tema que vocês, os que me conhecem mais, sabem que é muito importante para mim e para minha casa. É claro que desejo de não ter filhos, ou porque não quer, ou porque quer inclusive tirar a vida desse filho gerado, isso é consequência da fuga dos propósitos de Deus. Deus não nos fez para não querermos ter filhos ou para abortarmos. Isso não é um valor bíblico de forma alguma. De forma alguma. Agora, é claro, meus irmãos, e aí vem o outro lado da moeda, é que ter ou não ter filhos depende exclusivamente de Deus. O nosso querer deve ser ter, mas a resposta vem do Senhor. Deus pode dar uma ordem e ao mesmo tempo autorizar ou determinar que alguns não cumpram essa ordem sem pecar. Por exemplo, eu posso dizer para minha filha: você vai todos os dias para a aula este ano, todos os dias em que for possível, a escola permitir você ir presencialmente, você vai. Eu estou mandando, essa é uma determinação minha.
E não dei nenhuma outra explicação sobre isso. Lá pelo meio do semestre, surge uma oportunidade de uma viagem muito legal, uma viagem para Disney, por exemplo, não é? E eu digo, essa semana você vai perder aula. Mas eu disse que não podia perder aula. Veja, está na minha competência autorizar ou desautorizar, e eu não estou sendo hipócrita ou não estou sendo contraditório. Está na minha competência, na minha autoridade plena, dar alternativas para a minha própria instrução sem que eu precisasse explicar antes e sem que eu precise explicar agora, porque eu sou o pai, obviamente eu estou falando eu e minha esposa, e podemos abrir uma brecha, e na volta da viagem você não perde mais nenhuma aula. Entende, meus irmãos? Deus pode fazer isso muito mais do que nós. Deus pode ter dado essa ordem, crescer e multiplicar-vos, mas eu faço isso com quem eu quero. Isso nos traz um alívio muito grande, porque às vezes ficamos pensando que, aliás, nós vemos isso no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi muito carregado disso. Mulheres sofriam pela esterilidade, não é? E Deus, em alguns casos, atendeu, obviamente, à luz do seu propósito. Nós vamos ver várias vezes isso ao longo de Gênesis. Então esse tema é muito importante para o Senhor, inclusive, não é? Mas isso tem a ver exclusivamente com os propósitos de Deus. Ao nós cabe buscarmos cumprir a vontade de Deus, e o Senhor responde sim ou não. Mas vale lembrar, meus irmãos, que encher a terra da glória de Deus é o propósito da multiplicação, e não a autossatisfação também, ou deleite com a paternidade e maternidade. Muita gente quer ter filho para ser pai apenas, para ser mãe apenas, para ser... aliás, é muito bom para ter esse deleite, para poder dizer que tem filhos, mas não é de forma alguma para a glória de Deus, muito menos para encher a terra com a glória de Deus. Eu tenho insistido isso, ou no púlpito ou em aconselhamentos, que é melhor você ter filhos, e eu uso isso sempre qualificando que não tem emprego ou profissão que seja melhor ou pior. Não existe isso, toda profissão é digna. Nós temos profissão que ganha mais ou que ganha menos, isso é verdade no nosso país, isso é muito disparo inclusive, mas eu vou usar apenas sobre a ótica da finança, ok? Não estou desqualificando, por isso esse parênteses bem grande. Mas é melhor você ter um filho gari, que ganhe pouco, do que você ter um crente, do que você ter um filho médico ou mega empresário desviado ou ímpio. Porque o seu propósito como pai e mãe é encher a terra com a glória de Deus. Entende? Você precisa ter filhos crentes, que sejam crentes em todo o tempo. Eu vi um meme esses dias, e eu até comentei com a Tati, assim, de alguma forma é curioso. A frasezinha era mais ou menos assim: se você quiser dar nome de personagem bíblico para o seu filho, eduque-o muito bem, porque esses dias eu vi Moisés fumando maconha com Pedro. Cara, aquilo mexeu muito comigo, porque é verdade. É verdade, nós temos que, se queremos dar esse ar de crentes para os nossos filhos, que eles sejam crentes na prática, não apenas no nome. E veja, meus irmãos, esse mandamento bíblico, ele não foi suspenso. Deus não suspendeu o crescer e multiplicar-vos com a queda. Nós vamos ver isso mais para frente, Gênesis 9:1, quando Deus faz aliança com Noé, ele diz: crescer e multiplicar-vos. Quando Deus faz aliança com Abraão, Gênesis 12:3, crescer e multiplicar-vos, e vai ter uma humanidade toda, uma extensão da sua prole tão grande que você nem vai conseguir contar. Ora, isso é reflexo da ordem original no Éden. O islamismo, eles levam muito a sério isso, embora obviamente não voltado para o Deus Criador, para a Trindade, mas o islamismo cresce vegetativamente. Não é por conversão, não são tantas conversões que faz o islamismo crescer. É porque eles multiplicam muito e ensinam os filhos para serem
para seguirem as doutrinas dos seus pais, e fazem isso com muita precisão. Então vejam, nós estamos um tanto quanto distante do mandato bíblico. Agora, eu também preciso dizer que não significa irresponsabilidade. João Calvino já falava disso, não é? Talvez hoje em dia você não consiga ter 12 filhos para fazer as 12 nomes, dar nome das 12 tribos de Israel. Talvez. Basta, porém, meus irmãos, tomar cuidado com o coração enganoso e com as motivações enganosas e com as noções antibíblicas apresentadas pelo mundo. É isso que nós precisamos ter em mente. Veja, o mundo diz: não, já tem excesso de gente no mundo, já tem muita gente passando fome, logo não vou ter filhos. Vai faltar recursos naturais, logo não vou ter filhos. Tudo isso é balela, meus irmãos. Agora, sem sombra de dúvida, devemos ter de forma a criá-los com dignidade, à luz do que nós temos hoje, porque amanhã depois você pode perder tudo e todo mundo vai passar fome de qualquer jeito, ou vai passar muita dificuldade. O que está acontecendo, porém, no meio evangélico é que, aliás, surgiu alguns anos atrás, na Austrália, na década de 90, uma ideia que era childless, que era ter menos crianças. Alguém fez uma conta em dólar e para chegar ao final da faculdade, uma criança gastaria X mil dólares, eu já não me lembro mais quanto era. E aí as pessoas falavam: poxa, é para isso? Eu vou ter menos, eu não vou ter tantos filhos não, porque afinal de contas vão dar X mil dólares para criar um filho. Esse pensamento infelizmente evoluiu e nos anos 2000 ele passou a ser o childless, sem filhos. Porque afinal de contas, por que eu vou gastar X mil dólares se eu posso viajar, se eu posso fazer uma faculdade melhor, se eu posso fazer um mestrado, um doutorado, se eu posso ter uma casa maior, tudo voltado para si. Então veja, talvez os crentes não tenham mais tantos filhos porque estão interessados nos deleites particulares do casal. Isso são todas coisas que nós devemos pensar. Mas em segundo lugar, versículo ainda 28, Deus fala da nossa vice-regência como filhos. Ele diz: sujeitai a terra e dominai os animais. O usufruto e o cuidado da criação são resultados da bênção de Deus. Deus nos fez para isso. Vamos ver muito bem isso no Gênesis 2. O outro lado da moeda é que o descuido e o descaso com a criação apontam para um desgoverno da humanidade caída. Entenda, ecologia é um conceito muito recente no tempo, essa palavra, e não trouxe nenhuma novidade, porque o Senhor falou em Gênesis 1 que nós deveríamos cuidar de toda a criação, isso desde o Éden. Gênesis 2,15 fala muito claramente disso depois. Percebe, meus irmãos, que esse é o propósito nosso como povo de Deus e não outras coisas quaisquer. Nós deveríamos viver para a glória de Deus, enchendo a terra da glória de Deus, cuidando de toda a criação. E sim, a queda vai trazer complicações, e sim, nós vamos ver isso mais para frente. Por isso estamos expondo capítulo a capítulo com muita tranquilidade, para que a gente entenda o nosso momento hoje. Mas ainda há um detalhe sobre a criação. Versículos 29 e 30, Deus fala do sustento dele. Toda a humanidade, todos os seres vivos receberiam sustentos da mão de Deus. Toda a criação promoveria o sustento da humanidade e dos bichos. Nós não precisaríamos nos preocupar, embora haja uma discussão de que no Éden poderíamos ser carnívoros. Eu particularmente sigo com um grupo de que não, porque significaria morte, não é? Morte intencional nunca esteve nos projetos de Deus. O que eu disse domingo passado, repito agora também. Isso não dá base bíblica para o vegetarianismo ou veganismo nos nossos dias, porque depois em Gênesis o Senhor vai falar, em Gênesis ainda, depois, mesmo os filhos de Adão já sacrificam, e o Senhor se agrada com o sacrifício de bichos, não é? Ninguém sacrificaria e jogaria a carne fora.
mas depois do dilúvio, Deus mais uma vez vem falar, não, come sim. E depois lá no Novo Testamento ele amplia ainda mais, fala, Pedrão, pode comer de tudo. Já mudou, eu já ampliei a minha própria vontade. Eu já deixei vocês com uma possibilidade muito mais aberta. Mas isso é tão curioso, meus irmãos, que a noção do sustento vindo de Deus aparece justamente, aliás, segue até hoje, Deus continua sustentando seu povo até hoje, não é? E isso aparece justamente depois do texto que informa sobre o trabalho. Versículo 27, 28, Deus fala que nós tínhamos que multiplicarmos, obviamente cuidar dos filhos e obviamente cuidar da criação, e isso é trabalho. Mas o Senhor diz o quê? Não se preocupe, que eu vou sustentar todos vocês. Então a noção do sustento de Deus está desde o Éden. E nós ainda continuamos desacreditando que o Senhor nos sustenta. E por último, ainda sobre a criação, Deus diz que o conjunto de toda a criação, versículo 31, é muito bom. Deus vem falando cada dia, minha criação é boa, minha criação é boa, minha criação é boa. Quando fecha toda a criação, diz o quê? É muito bom. Domingo passado eu também disse que Deus não se surpreendeu. Tipo, fiz alguma coisa e no final fiz um prato de comida e falei, caramba, acertei mesmo, hein? Hoje eu mandei ver. Não, Deus está simplesmente declarando a sua perfeição e Ele diz, é muito bom o que eu faço. E fiz, o que eu fiz é muito bom. E aprendemos então sobre a humanidade, meus irmãos, que o povo de Deus, e aí eu qualifico um pouco mais, sendo coroa da criação, segue ainda tendo os deveres, aliás, toda a humanidade segue, sendo crentes ou não, tendo os deveres de multiplicar e encher a terra com a glória de Deus e de reger, cultivar e guardar toda a criação. O fato é que os filhos, os que não são filhos de Deus, estão não cumprindo isso. O problema é quando os crentes não estão cumprindo isso, não é? Mas em terceiro e último lugar, o dia do descanso, o sétimo dia, Gênesis 2, de 1 a 3, um texto belíssimo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque descansou de toda a obra que como Criador fizera. Exércitos aqui é outra palavra que gera muita discussão no meio teológico, mas como eu disse, os pais reformadores já percebiam uma unidade nessa interpretação. Calvino já dizia que o mundo foi promovido com todos os seus ornamentos. A humanidade e os animais são os exércitos de Deus na terra, enquanto os luzeiros e os lumiares os são no céu. Deus não está falando aqui de anjos, não tem uma relação com isso. Deus está mostrando que aqueles que viriam para habitar, esses são o seu exército, esses são os que fazem a sua vontade. E tudo isso aprontaria para o Criador. Mas no versículo 2, a grande pergunta que surge muito, talvez um pouco mais entre as crianças ou algum novo convertido: Deus se cansou? Afinal de contas, 6 dias, né, gente? Como eu creio, fez em 24 horas todo o universo, em 6 dias cansa pra caramba. Deus se cansou? É claro que não é disso que está falando. Deus precisa descansar? É o outro lado que a gente precisa pensar. Será que Deus precisa descansar? Deus precisa se recuperar da fadiga? Deus se cansa? Descansou aqui, meus irmãos, a palavra no hebraico é literalmente cessou. O repouso da obra criativa e não sinal da total inatividade de Deus. Deus não entrou para o ócio, ou Deus não precisou armar uma rede para ele descansar, porque afinal de contas foi trabalho para caramba. Não, Deus aqui está declarando: a minha obra criativa cessou. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para esse propósito e tudo é muito bom. E Deus não para de trabalhar, aliás, nunca parou. Se a noção for de trabalho, Deus nunca parou, porque Ele segue sustentando a criação.
Nós não teríamos condição de continuar vivendo se Deus não continuasse agindo, sustentando a criação. Essa é uma noção deísta de que Deus, de fato, existe um Deus aí qualquer, não é, que criou o mundo, mas deu a cordinha nele e soltou e ele vive por conta própria. Não, Deus precisa sustentar toda a sua obra. E o sétimo dia foi o dia disso, o dia do deleite na própria criação concluída. O trabalho, meus irmãos, continua tanto que lá em João 5,17, Jesus faz a seguinte afirmação: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Onde aconteceu essa frase? Qual o contexto? Cristo curou um paralítico no sábado e o pessoal ficou escandalizado. A manutenção da vida é uma obra que Deus não para, e Cristo não parou, e isso obviamente é um reflexo para nós também. Traduzindo em miúdos, o ócio, meus irmãos, nunca foi propósito de Deus para o povo. Nunca. Essa história de ócio criativo, isso é uma coisa, invencionismo humano. Nós nunca fomos chamados para não fazer absolutamente nada. Não é essa a lógica. A grande questão que Deus nos aponta nesse dia, no último dia, no sétimo dia, é a questão do uso adequado do tempo. O que o Senhor fez aqui é um dia de descanso das obras criativas, Ele agora não cria mais e está à disposição da sua própria criação. O Senhor Jesus vai dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É isso? Isso. Obrigado. Porque o alvo é a humanidade, não é o dia em si. É um deleite, é um prazer para a humanidade desfrutar do dia do Senhor. E aí o versículo 3 então diz que o Senhor abençoou e santificou. Mais uma vez aparece a bênção do Senhor, uma bênção de novo associada a uma função, porém agora aparece a palavra santificar. A primeira ação santificadora de Deus não é sobre a criação, não é nem mesmo sobre a humanidade, mas é sobre o sétimo dia. Até porque o Éden, meus irmãos, no Éden, a humanidade não tinha que ser santificada. Santificar no Antigo Testamento, a palavra no hebraico é separar. A humanidade já estava, não precisava ser separada de nada, porque toda ela estaria na presença de Deus. Santificar é justamente separar do uso comum para o uso exclusivo ao Senhor. Êxodo 20, versículo 8, o quarto mandamento começa como: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O povo de Deus também foi chamado para fazer o que Deus fez, para separar o dia para o Senhor, para se deleitar e desfrutar da presença do Senhor, sem qualquer preocupação com o amanhã, com as atividades laborais, com se preocupar com contas, se preocupar com, puxa, eu tenho que trabalhar hoje, porque afinal de contas a gente não sabe o dia da manhã. O sétimo dia nunca foi feito para isso. Ele foi para a nossa total dependência do Senhor e para o nosso próprio bem. De fato, se eu não estou trabalhando, eu estou tendo um descanso físico, estou tendo um descanso da obra laboral, mas também não é para o ócio, também não foi feito para ficar à toa, também não foi feito para dormir até mais tarde. Não foi feito. Hoje é verdade que nós experimentamos esse deleite de forma limitada, é verdade, mas na nova terra isso será pleno. Na nova terra nós estaremos na presença gloriosa de Cristo, onde novamente não precisaremos nos preocupar com mais nada. E nós aprendemos algumas lições sobre o sétimo dia. O sétimo dia nos lembra que Deus não deixa a sua obra incompleta. Talvez você esteja preocupado com alguma coisa na sua vida. Será que Deus está olhando mesmo para mim? Paulo vai falar que Deus vai acabar tudo, absolutamente tudo que Ele começou. Deus é o Senhor da humanidade, nosso governo pessoal está debaixo do governo divino. Nós fazemos o que Ele manda fazer, simples assim.
Deus é o Senhor do tempo e do sustento. Os dias estão sob a sua direção e o sustento é provido pelo Senhor. Êxodo 16, que é o texto do maná, já demonstrava, já provava o sustento de Deus para aqueles que santificavam o sétimo dia. Lembra-se da história do maná? Vocês estão no deserto, não tem o que comer, vocês não conseguem produzir nada, deixa que eu vou sustentar vocês plenamente. Eu vou dar uma comida para vocês que simplesmente vocês têm que de manhã coletar o suficiente para toda a sua casa. Se sua casa é gigantesca, vai ter para você. Se a sua casa ainda é pequenininha, vai ter para você. Pega o suficiente para o seu dia, amanhã você volta para pegar mais. No sexto dia, você pega a porção dobrada. Se você come 1 quilo de maná, no sexto dia pega 2. Porque no sétimo dia você não precisa nem recolher o alimento. Ele já vai estar recolhido. Você só fica comigo. Só aproveita de mim. Agora, tinha gente que no começo, quando começou essa história, no primeiro dia pegava 2 quilos, no terceiro dia pegava 2 quilos, só que o quilo extra nos outros dias estragava. Porque o Senhor falou, pega só para o dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas no sexto dia, porção dobrada, porque vou te sustentar. Você não precisa nem se preocupar com isso. E nós, meus irmãos, temos nos preocupados. É tiro e queda. A queda é literalmente uma desgraça, é a ausência da graça. Porque nós nos preocupamos. Eu tenho observado isso há alguns anos, e eu digo, meus irmãos, que eu aprendi isso, não foi há muitos anos não, essa noção toda, e eu ainda tenho que aprender muito mais. Por exemplo, farmácia paga comissão melhor no domingo. iFood, os aplicativos de entrega pagam mais no domingo. Você acha que isso é por quê, meus irmãos? Você acha que isso é tão solto assim? Que coincidência! É porque isso está distraindo o dia do Senhor. Gente que podia estar... Tem uma doceria lá perto de casa que a gente observou que ela não estava abrindo aos domingos. E a Tati um dia perguntou lá, Biscoito Mineiro, falo com muita alegria, inclusive. E a Tati perguntou, e os donos são católicos? Os donos são católicos. E se tem um dia que uma doceria venderia, era no domingo. Mas eles têm uma plena convicção de que no domingo é o dia de ir para a missa e para fazer o que o Senhor mandou. E crente tem medo de fechar estabelecimento no domingo. Deus santifica o dia do Senhor em benefício do próprio povo e em benefício de toda a criação. O quarto mandamento vai falar que é para descansar todos os bichos, não é para nada trabalhar. É tão interessante, o judeu está ainda tão confuso com a própria lei, que em Israel o judeu de fato não trabalha no sétimo dia, mas ele põe os outros para trabalhar, especialmente se for islâmico. Os elevadores, porque os turistas precisam aproveitar, né? Precisa entrar o dinheirinho, né? Lá em Israel com os turistas. Então os elevadores ficam no automático no sétimo dia. Primeiro andar, abre as portas, fecha a porta. Segundo andar, abre as portas, fecha a porta. Porque vai que um judeu entra no elevador, ele não pode exercitar o trabalho de apertar o botão, porque para o judeu isso é trabalho. Então tem um elevador que é para os judeus e tem um elevador que é comum. Você pode, para os ímpios, pode apertar. Mas quem trabalha na recepção do hotel? Os islâmicos ou outro povo qualquer. Entende como eles são abusados e não cumprem o mandamento até hoje? Porque eles não deixam ninguém descansar a não ser eles mesmos. Isso não é o cumprimento do dia do Senhor. Deus fez um pacto com o seu povo no dia do Senhor. A partir de Cristo, isso muda a posição do calendário, porque agora nós nos deleitamos na ressurreição do Senhor, porque o Senhor veio, o Senhor já chegou e o Senhor já nos alcançou, e agora nós nos deleitamos na ressurreição do Senhor. Por isso o descanso passou para o primeiro dia da semana, e isso, meus irmãos, continua sendo uma convocação, como lemos aqui em Levítico 23, uma convocação para adoração comunitária, um só corpo. Cristo vai falar que nós somos um só corpo, não tem corpo desmembrado. Eu estava falando com alguém essa semana, não me lembro, a única coisa
desmembrada que anda, pelo que eu me lembro, é a mão da família Adams, que anda sozinha. O resto, corpo anda junto. E o povo de Deus anda junto. E nós fomos chamados, convocados pelo Senhor para adorá-lo nesse dia como um só corpo. É o dia que partimos o pão, é o dia que lemos, é o dia que aprendemos muito mais da sua palavra. Deus é o Salvador e Libertador. Deus nos livrou da escravidão do Egito, da escravidão do pecado, para estarmos na sua santa presença no dia do Senhor. E o dia do Senhor nos lembra da salvação. E Deus voltará para que tenhamos plena e eterna comunhão com Ele. Observando que no sétimo dia não existe a expressão tarde e noite. É claro que o Senhor também fez um dia comum como os outros, mas não aparece a expressão tarde e noite, e muitos estudiosos entendem que isso está apontando para a perspectiva infinita do Shabá do Senhor. No futuro estaremos todos na presença do Senhor. E aí, embora um tanto quanto longo esse texto, todo dia é do Senhor. Algumas pessoas falam: pastor, isso é de um radicalismo que não tem tamanho. Todo dia é do Senhor. Não tem essa coisa de separar o dia do Senhor. No campo da propriedade, é óbvio, todo dia é do Senhor. Aliás, não só os dias, as nossas vidas, o universo, absolutamente tudo é do Senhor. O quarto mandamento, ele não está falando da propriedade do dia, ele está falando da finalidade do dia. Nós somos chamados para santificar esse dia, o primeiro dia a partir de Cristo, separar do uso comum, retirar as pessoas das suas tarefas ordinárias para que elas se dediquem inteiramente a Deus. É o repouso do trabalho laboral para o deleite espiritual. É o domingo. Nós temos na nossa própria língua o privilégio do calendário nos lembrar disso, porque em latim é Dies Dominicus, que significa dia do Senhor. Até o nosso vocabulário, meus irmãos, pelo menos em português, nos ajuda a lembrar dos nossos deveres e privilégios. E eu concluo com algumas ideias. Em primeiro lugar, tá bom, ok, pastor, você está falando do Éden, mas depois disso vem a queda. E o que eu faço hoje? Nós vamos falar sobre a queda no sermão do capítulo 3, mas nós já podemos aprender algumas coisas. Nós podemos olhar hoje para a humanidade e não conseguimos ver a perfeição da obra do Senhor por conta da queda, porém, o nosso modelo perfeito de humano é Cristo, o varão perfeito. Então, não desacredite da humanidade. Muita gente dizendo: eu prefiro os bichos do que os animais, porque são muito mais fiéis. Deixa eu te dizer, o nosso modelo é Cristo, o varão perfeito. Nós podemos olhar hoje para a terra e para o universo e não conseguimos ver a beleza da criação, que Deus considerou como muito boa, por conta do pecado que corrompeu o mundo. Talvez a gente não perceba assim, porém nós devemos lembrar que Jesus prepara a habitação para o seu povo. Ele foi para preparar a habitação para o seu povo, e Ele mesmo em pessoa habitará eternamente na nova terra com o seu povo, porque Ele pagou um preço na cruz. Então não desacredite da criação, meus irmãos. Podemos ainda hoje experimentar do descanso do Senhor como um vislumbre do que nos espera na eternidade, mas a gestão do tempo também deve ser feita para a glória do Senhor. A ordenança, a proporção do 6:1 segue válida ainda hoje. E ainda que tenha mudado a partir da ressurreição de Jesus para o primeiro dia, agora nós iniciamos a semana na presença dEle, esperando com grande expectativa pelo próximo domingo, pelo próximo domingo, pelo próximo domingo, pelo próximo dia do Senhor. Eu aproveito, meus irmãos, já que começamos o culto matutino, sugerindo que você estimule outros irmãos a participarem dos cultos matutinos, não como uma opção apenas de horário, mas como uma oportunidade a mais de adoração na guarda do dia do Senhor.
E essa gestão do tempo, meus irmãos, é algo que todos nós precisamos aprender. Se você está desgastando o seu corpo, se você está trabalhando que nem um louco, se você está fazendo de tudo nos 6 dias e entra o dia do Senhor moído, você não está administrando bem os 6 dias, simples assim. Se você chega no dia do Senhor morto, que não aguenta levantar para ir para a igreja, você não está administrando bem o dia do Senhor. E isso serve para mim também. Isso, eu não estou livre desses perigos. E que o Senhor, então, nos abençoe com a instrução da sua santa palavra e nos faça mais parecidos com Cristo Jesus, para a glória dele mesmo. Oremos. Pai, à luz da tua santa palavra, temos muito a aprender e temos muito a corrigir, porque temos nos deixado ser moldados pelo esse mundo caído. Embora a tua palavra nos oriente a não nos amoldemos a este mundo. Por isso te pedimos perdão, Senhor, e pedimos também pela tua graça e misericórdia que nos ajude a retornarmos dia após dia para a tua santa palavra, ainda que seja difícil neste mundo caído, mas sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. E é no nome de Jesus, esse o nosso sustentador e mediador, que oramos. Amém. Vamos